quando Vossa Senhoria, nessa sua estupidez mais profunda, nessa expressão de imbecilidade sem tamanho, fala de legitimidade dos ministros do Supremo em razão dos votos que receberam os presidentes que os indicaram e nomearam? Vossa Senhoria está de brincadeira, porque vamos lembrar que no ano passado morreu o professor José Carlos Moreira Alves. Foi ministro do Supremo. Aposentou-se em 2003. Na minha concepção, que não é humilde, é uma concepção de estudioso do direito, o professor José Carlos Moreira Alves foi o maior jurista da nossa geração. Um verdadeiro gênio. Um professor que, quando falava, nenhum outro professor dos mais titulados e catedráticos ousava falar antes dele, com medo de ser corrigido. O professor José Carlos Moreira Alves, que foi ministro do Supremo, faleceu ano passado, provavelmente de desgosto, ao ver o Supremo, ao qual dedicou a fase final da sua vida, tomado por imbecis do calibre de Vossa Senhoria. E Vossa Senhoria lamentou a morte de Moreira Alves. Só que o professor Moreira Alves foi colocado no Supremo pelo regime militar, que não teve voto. Então o senhor quer dizer que o Moreira Alves, o professor José Carlos Moreira Alves, o maior jurista desta geração, da minha geração, aliás, a representação, a personificação, a encarnação do que é o notável saber jurídico, é menos legítimo do que Vossa Senhoria, que não é nada perto dele? Ou ainda, Vossa Senhoria, Tofolino, também deslegitima o seu colega de corte, que se aposentou recentemente, o nobre jurista, professor Celso de Mello. Celso de Mello foi ao STF indicado pelo Sarney. O Sarney, que foi presidente por serviço do Tancredo, que não chegou a assumir e que foi eleito indiretamente, então não teve voto. Vossa estupideza está se dizendo mais legítimo do que o professor Celso de Mello, recém-aposentado do Supremo? E com isso, esta parte, eu quero dizer que Vossa Senhoria é uma vergonha. É uma excrescência constitucional ao sistema jurisdicional brasileiro. Vossa Excelência jamais sequer deveria estar onde está. É uma vergonha que o presidente Lula o tenha indicado. É uma vergonha que o Senado Federal o tenha sabatinado e aprovado. É uma vergonha que o Senado Federal não tenha empichado Vossa Excelência, especialmente quando, sendo amigo do fundador da Odebrecht, livrou-a das multas do acordo de leniência. Vossa Excelência é uma vergonha absoluta. E não venha querer se legitimar com base nos votos que o presidente, que equivocadamente e vergonhosamente lhe pôs aí, recebeu. Porque não é daí que vem a legitimidade constitucional de um ministro. A legitimidade constitucional do ministro vem do notável saber jurídico, coisa que Vossa Excelência, Vossa Senhoria nunca teve e ainda não tem. E ainda por cima mente no seu currículo. Porque quem acessa o site stf.jus.br e vai ver o currículo do Toffoli, ele mente no currículo,
dizendo que é professor convidado, colaborador dos cursos de pós-graduação da Universidade de São Paulo, a USP. Só esqueceu de combinar com a USP. Porque Vossa Senhoria não consta como professor visitante, colaborador, seja lá o que for. E o regime especial de contratação de professores colaboradores sem doutorado, que é o seu caso, tem um prazo determinado. E esse prazo já venceu a contar da data que Vossa Senhoria publicou esse currículo mentiroso no site do STF. E se publicou um currículo mentiroso no site do STF, isso leva a Vossa Senhoria à categoria do Mauro Cid, que inseriu dados falsos no Sistema Nacional de Vacinação. E Vossa Senhoria está inserindo dado falso no sistema do Supremo Tribunal Federal. Então, Vossa Senhoria se perdeu a oportunidade de ficar calado. Feita essa observação, nós vamos para a revoltante cena entre Barroso e André Mendonça. Diferentemente do Toffoli, os dois cumprem os requisitos objetivos para si, pelo menos aparentar que tem notável saber jurídico. Então nós vamos agora para a briga de cachorro grande. Nós vamos agora para a briga dos legitimados constitucionalmente a serem ministros do STF. Vossa Senhoria Toffoli não é. Você fica na mesa das crianças ranhentas. Porque não devia estar nem na sala de jantar. Porque se tem uma coisa que Vossa Senhoria tem é notável imbecilidade jurídica. Então agora nós vamos para o Barroso e para o Mendonça. O Barroso é imbecil? Não, não é. O Barroso é bom. O Barroso conhece profundamente o direito. Da mesma maneira que o André Mendonça. Feita essa observação, se o Barroso é um profundo conhecedor do direito, e quem é da área jurídica sabe que ele é, chega à seguinte conclusão lógica, a única conclusão lógica possível. A não ser que Vossa Excelência tenha caído da cama, batido com a cabeça, embaralhado as suas ideias, o Barroso está agindo criminosamente. Criminosamente, digo com relação ao crime de responsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Barroso está agindo como um criminoso quando fala. Um criminoso de responsabilidade, conforme a Lei 1079 de 1950. Porque é o Barroso que fala, no começo da sua fala, que sente que o bispo que lhe telefonou era vítima, em certa medida, de desinformação. André Mendonça só retoma a fala do Barroso. E ele já corta. Porque ele percebeu que seria pego na sua mentira. E ele diz, não, ele mesmo falou que era vítima de desinformação. Dissesse isso no começo da sua fala. E depois o André Mendonça escancara a verdade. Que a verdade é insuportável. A verdade para um criminoso é insuportável. A verdade para um mau caráter é insuportável. O mau caráter perde a estribeira. É batata. E aí o Barroso, então, para desqualificar a verdade trazida pelo ministro André Mendonça, diz que o André Mendonça disse o que ele havia dito, só que de maneira mais panfletária. Aliás, panfletária é uma palavra na moda no STF.
Todo advogado que aciona o STF e põe o dedo na ferida e ousa desafiar a autoridade desses tiranos, eles dizem que a peça é panfletária. Então, o panfletário de um ministro do STF, saibam, senhores, equivale ao genocida, ao fascista na boca da militância. Enquanto a militância chama os seus inimigos de fascista e genocida, os ministros do STF chamam aqueles que dão o nome às coisas, o nome que elas têm, de panfletários. É mais um recurso estilístico de linguagem. Percebam, senhores, que o Barroso ele ainda tenta desqualificar a fala do ministro André Mendonça. Isso é repugnante. O que o Barroso faz é repugnante. Repugnante. Repugnante, criminoso no aspecto da responsabilidade, canalha, mentiroso e, é claro, antidemocrático, porque ele está falando para o Brasil e está tomando o brasileiro por débil mental. Eles não entendem nada, vou falar aqui palavras rebuscadas. Vou falar palavras rebuscadas e com as palavras rebuscadas eu vou chegar ao meu objetivo. Quais são as palavras rebuscadas do Barroso? Este Supremo é uma mentira que ele queira legalizar qualquer coisa. Para este Supremo, consumir droga, portanto, é um ilícito e continuará a ser ilícito. E o que se discute aqui é se trata de um ilícito penal ou um ilícito administrativo. Canalha. Canalha.